Boa noite, eu sou a Milena. Meu grupo tem o Lucas, a Khadija e nós somos tutorados pela Isabel. Nós vamos falar sobre a análise dos homicídios de mulheres negras e não negras nos anos de 2009 a 2019 por região do Brasil. Bom, o homicídio ele é um crime caracterizado pelo ato de assassinar alguém. Ele está previsto no Código 121 Penal brasileiro. E a pessoa que o comete pode ficar presa de 6 a 20 anos. Nas pesquisas, nós apuramos que entre os anos de 2009 a 2019, 50.056 mulheres foram assassinadas no Brasil pelos dados do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A nossa questão-chave consiste em saber como se comportou a quantidade de homicídios de mulheres negras e não negras nos anos de 2009 e 2019 por região no Brasil. E qual região brasileira apresenta a maior taxa de homicídio de mulheres negras nesse período? A nossa metodologia, os dados foram coletados no site do IPEA, mais precisamente no Atlas da Violência, em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por sua vez, pegou os dados do Sistema de Informação sobre a Mortalidade, o SIM, os dados populacionais do Tabenet e do DataSUS e do IBGE, além de declarações de óbito. Todos os dados coletados e analisados estão enquadrados na Lei Geral de Proteção de Dados. A coleta, ela também foi feita a partir dos dados do site do IPEA e teve posterior tratamento no Excel, já que fizemos gráficos e projeções futuras. Salientando novamente, todos os dados extraídos cumprem a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem um programa de governança em privacidade em conjunto com o IPEA. Perfeito, Mi, obrigado. Bom, agora eu vou dar uma explicadinha sobre os gráficos, certo? A gente tem aqui, no caso, os dois gráficos de homicídios de mulheres negras e não negras no ano de 2009 a 2019 por região no Brasil. Ou seja, a gente englobou as 5 regiões, que são Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e o único gráfico para a gente ter essa análise, essa visão mais geral de como se comportam os dados, e que agora a gente vai analisar mais especificamente cada região. Começando pelo gráfico 3 e 4, a gente tem a região Norte e Nordeste, respectivamente. A gente pode notar, pela reta de regressão, tanto no gráfico da região Norte quanto da Nordeste, que ela possui uma reta de regressão ascendente, ou seja, ela tem um sentido de crescimento, certo? E no caso da reta das mulheres negras. E as mulheres não negras, elas mantêm-se com uma linha mais estável, certo? E tem uma grande desproporção entre os dados. A gente pode perceber que o gráfico, a reta das mulheres negras é bem maior do que as mulheres não negras nessas duas regiões. Passando para o gráfico 5 e 6, a gente tem o gráfico da região sul e sudeste do Brasil. Na região sul, a gente nota uma quebra de padrão, onde a reta de mulheres não negras é abruptamente maior do que a de mulheres negras. Então, acontece o oposto que acontece na Norte e no Nordeste, certo? E a gente pode notar também que essa reta de mulheres não negras ela tende a decair, enquanto a outra reta de mulheres negras ela tende a ter uma pequena subida, mas também se mantém algo mais ou menos estável. E no gráfico 6, que é a região sudeste, a gente pode notar duas setas bem próximas umas das outras, ou seja, dados próximos, certo? E eles tendem a decair nesses casos. E passando aqui para o gráfico 7 da região centro-oeste, a gente percebe também que são duas setas lineares que tendem a se manter, e a gente pode perceber um R quadrado bem baixo, né, no gráfico na reta de mulheres negras, por exemplo, e isso se deve ao fato da reta não expressar completamente o comportamento dos pontos, certo? Então aqui nesse caso uma parábola cairia muito melhor do que uma reta em si, então por isso ela não representa tão bem é, o comportamento dessa curva, né? Então, passando aqui agora para interpretações de uso, eu vou falar alguns dados para vocês, certo? Sobre a nossa análise. Então, de 2009 a 2019, houve homicídio de 16.790 mulheres não negras e 31.267 mulheres negras.
ou seja, 65% desses homicídios foram de mulheres negras. Com relação aos gráficos de regressão da região Norte e Nordeste, como eu já tinha dito, possível notar essa discrepância entre as setas de mulheres negras e não negras, com uma tendência crescente para o gráfico de mulheres negras. Com relação ao gráfico 5 e 6, da região Sul e Sudeste, a gente nota a diferença comparado com o Norte e Nordeste, onde a Sudeste ela tem retas bem próximas uma da outra, e a região Sul acontece o oposto, com um decaimento. Então as mulheres não negras são possuem mais homicídios, né? E essa reta tende a diminuir. Com relação à região que mais possui homicídios de mulheres negras, no caso é a Nordeste, com 3.161 casos. Se tratando dos homicídios de mulheres não negras, a região Sudeste é detentora da maior quantidade de casos, no caso 7.048 casos. Então a gente pode ver essa diferença. Então a região que mais possui homicídio de mulheres negras é a Nordeste, e a que possui mais homicídio de mulheres não negras é a Sudeste. De 2009 a 2019, todas as regiões brasileiras, com exceção do Sul, possuíram maior homicídio de mulheres negras do que não negras, como já foi mostrado na nossa análise gráfica. E aqui, observando o gráfico da região Centro-Oeste, a gente nota que as linhas se mantêm constantes, como eu tinha dito, e o valor de R quadrado é bem baixo, certo? Então vou passar aqui agora para a parte dos desdobramentos futuros. Como é que funcionou isso aqui? A gente criou dois gráficos, certo? Predizendo como seria se a equação da reta se mantesse nos próximos 10 anos. Então a gente descobriu a equação da reta da região Sudeste e Nordeste, que foram as regiões de enfoque para a gente, e a partir disso a gente calculou ela para os anos de 2020 até 2030, colocamos uma tabela e a partir disso a gente plotou esses dois gráficos. Então, analisando aqui o gráfico 8 da predição, região Sudeste, a gente pode perceber que aqui as setas elas continuam em decaimento, elas tendem a cair, porém a reta de regressão das mulheres negras continua sendo maior do que as mulheres não negras, certo? Como aconteceu. E no caso da região Nordeste acontece algo pior ainda, que além da grande diferença que a gente percebe aqui de uma reta para outra, a reta de mulheres negras tende a continuar subindo, além do que ela já subiu mais, certo? Então é algo bem, bem ruim, um problema bem grande a se tratar. Então, passando aqui para a parte de análise dos dados, a partir dos dados analisados, então, como já tinha dito, a gente criou a predição com os valores futuros, utilizando a reta da equação gerada. Então, é possível notar que a tendência na taxa de homicídio de mulheres negras e não negras na região Sudeste é diminuir, enquanto na região Nordeste é aumentar, como já foi dito. E a gente tem um entretanto aqui, um porém que esses números podem ser ainda maiores, né? Já que mais de um terço dos estados eles não divulgam informações sobre a etnia das vítimas. Então, mesmo aqueles que divulgam, né, o campo parece como não informado em boa parte dos registros. Então, isso mostra que esses números podem ser ainda piores do que a gente tem aqui mostrado. É um problema bem complicado que a gente foi analisar. Então, essas são as nossas referências e muito obrigado.